Olá a todos e o nosso carinho com uma história especial do livro de nossa querida Lenice Gomes. Nossa homenagem, nosso carinho, nossa eterna gratidão. Os Viajantes e o Sonhador. Vamos lá? Viajar. Contam que numa aldeia muito distante era costume, quando os meninos se faziam homens, receberem um presente escolhido pelo pai, marcando assim sua vida para sempre. Como o pai de Mafu era guerreiro, presenteou seu único filho com uma lança. O pai de Mafu desejava que seu filho também se tornasse um homem com muitas histórias para contar. Os balafons e tambores soaram em homenagem ao mais novo guerreiro. O medo não morava dentro de Mafu. O menino guerreiro espreitava pegadas dos bichos e sempre estava atento aos sons que o rodeavam. Sua pele era escura como a de uma pantera, e seus olhos negros brilhavam quando pressentia alguma aventura. Era forte e belo, e isso encantava as mais jovens. Da aldeia, claro, que queriam desposá-lo. Algumas exibiam suas danças e canções, outras ofereciam os melhores presentes. Ele sorria e dizia que se casaria com a mais bela. Mas todas eram belas. E ele, com certeza. Dias e dias, Mafu experimentou a sensação de que a lança o convidava a viver aventuras e começar a criar sua própria história. O desejo de correr o mundo cresceu dentro dele. Então, numa manhã, quando o silêncio ainda tomava conta do lugar, Mafu pegou a sua lança, atravessou a aldeia, saiu correndo e ganhou a estrada. Mafu atravessou muitas aldeias, entrou em savanas e florestas e numa noite cansado deitou-se debaixo de uma enorme árvore. Ali ele se sentiu guardado. Quando já ia adormecendo, viu um moço envolto em uma capa estampada que parecia trazer os tons por onde Mafu havia passado. Era um sonhador. Mafu gostou. Passaram então a ser 2 viajantes agora. No dia seguinte, ao amanhecer, o sonhador revelou a Mafu: sonhei com um jovem muito esperto que se juntava a nós. Mafu riu, mas logo foi lembrado pelo sonhador. É preciso dar ouvidos aos sonhos, viajante. E assim aconteceu. Encontraram um jovem que tentava pegar um sape-sape maduro num galho de uma árvore com mais de 15 metros de altura. O jovem pensou e por fim fez uma escada de cipó. Subiu, pegou a fruta e a ofereceu aos viajantes. Mafu percebeu que eram necessárias muita esperteza e imaginação para apanhar uma fruta daquela maneira. Passaram a ser, então, 3 viajantes. Os 3 viveram algumas aventuras, até que numa manhã o sonhador disse:
Ontem sonhei com um construtor de barcos que nos acompanhava. Depois de certo tempo, avistaram um homem sentado numa pedra junto ao rio, que corria carregado de memórias. Eles se aproximaram. O homem acabara de preparar peixes e ofereceu aos andarilhos. Depois da refeição, o homem contou que sempre trabalhou como construtor de barcos e, como nunca tinha saído dali, queria acompanhá-los e passaram a ser 4 viajantes. Depois de muito andarem, chegou a noite e com ela adormeceram. Despertaram recebendo a luz do sol. O sonhador contou: sonhei com um colador de coisas quebradas. Ao chegar numa pequena aldeia, viram em frente a uma cubata um rapaz preparando seivas de árvores para colar um enorme pote. Mafu viu com que perfeição aquele jovem unia e colava as peças quebradas. O jovem ficou empolgado com os viajantes, é claro, e quis segui-los. E passaram a ser 5 viajantes. De repente, Mafu parou, pousou a mão no ombro do sonhador e disse: sonhador, tanto tempo que estamos juntos. O sonhador respondeu: tempo demais, amigo. Nessa hora, foram tomados por uma chuva. Abrigaram-se sob uma grande rocha. Deitaram, fecharam os olhos, logo pegaram no sono. Pela manhã, o sonhador acordou silencioso. Mafu então perguntou: sonhador, não tem mais um sonho para nos contar? O sonhador se espreguiçou, sentou-se e disse: sonhei com um soldado. Era um grande soldado. Fomos levados até a presença do Soba e ele nos prendeu. Foram caminhando. Tudo aconteceu como no sonho. Os 5 chegaram a um grande sobado. O povo conduziu os viajantes até a soba, mas ele, ao vê-los, foi logo apontando para Mafu. Teu pai roubou minha filha. Mafu ficou espantado e confuso diante daquela acusação, pois seu pai era um honrado guerreiro, então o Soba mandou prendê-los. 3 dias depois, o sonhador revelou: sonhei que é a mais pura verdade. Teu pai roubou mesmo a filha do Soba e a vendeu a um monstro que habita os mares. Sonhei que a encontrávamos numa ilha, mas o monstro era feroz. Nessa hora, acordei. Mafu mandou chamar o Soba. Queremos vos propor um acordo. Sabemos onde se encontra a vossa filha. Se a trouxermos de volta, o que vossa graça tem a nos oferecer? O Soba, que amava a filha mais do que tudo, prometeu entregar-lhes metade de seu sobado. Os viajantes partiram. Andaram muito, sempre que aparecia alguma dificuldade, os 5 amigos se ajudavam. Uma manhã, o sonhador disse: sonhei com a filha do Soba. Ela é muito bonita. Estava no meio de outras moças, tecendo cones cheios de desenhos na ilha onde um monstro a mantém prisioneira. O construtor, diante do desafio apresentado, começou a fazer um barco para que pudessem chegar até a ilha.
Quando o barco ficou pronto, partiram. Chegando lá, o jovem esperto avistou a filha do Soba, que estava cercada por outras moças, tecendo cones cheios de desenhos, mas elas estavam sendo guardadas por 2 homens. O jovem esperto jogou um fruto a fim de desviar a atenção dos guardas. Eles correram para olhar o que era. O jovem esperto se aproximou da princesa e contou que ele e mais 4 amigos vieram com a missão de salvá-la. Os 2 logo voltaram para junto do barco onde Mafu e seus amigos os esperavam. Ao regressar ao mar, aos poucos foi surgindo do meio das ondas um monstro terrível. Mafu, movido pela sua bravura, se levantou, ergueu a lança e a jogou bem na testa da fera. A princesa ficou admirada com a coragem do guerreiro. Mas, antes de afundar nas profundezas do mar, o monstro atingiu o barco com sua cauda e o danificou. O colador de coisas quebradas conseguiu consertá-lo e todos conseguiram voltar salvos ao Sobado. O Soba ficou feliz em rever a sua filha e cumpriu sua promessa, dando metade do Sobado aos 5 viajantes. No dia seguinte, o sonhador disse a Mafu: "Ontem sonhei que você se casava com a filha do Soba." Mafu ficou feliz, pois sabia que aquilo se realizaria. Mas o sonhador continuou: "Este é o último dia que fico com vocês." Naquela mesma noite, o Soba manifestou seu desejo de ver Mafu casada com sua filha. O jovem esperto, o construtor de barcos e o colador de coisas também encontraram moças para se casarem. Mafu e a sua princesa. O sonhador desapareceu. Seu espírito era muito inquieto para se prender a um só lugar. E é preciso coragem de aventurar-se para encontrá-lo nos caminhos. E assim nós temos esse belo livro de Lenice Gomes, nossa querida Lenice Gomes. Parabéns pela sua trajetória de escritora, de contadoras de histórias, essa pernambucana maravilhosa. Gratidão por sua trajetória bonita e vibrante. E também agradecemos a ilustração da Verusca Guerra, maravilhosa também. Gratidão.